Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está assistindo essa aula, que seja bom para você. Hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que é como transformar seus hábitos e superar seus vícios. Que na verdade são a mesma bosta, né? Só que a gente chama de vício quando tá dando errado. Quando tá ruim a gente fala é vício. Mas quando é hábito é que tá ok, tá de boa, pode até ser bom. Mas na verdade é a mesma coisa, que é uma ação que está enrustida, incrustada na gente já. E quando a gente usa esse termo, ação, dentro do yoga a gente está falando sobre karma. Então não sei se vocês assistiram o vídeo que eu postei lá no Insta, que eu falei sobre as 5 fases do karma, ou na aula que eu postei, né, no dia que era para eu dar essa aula ao vivo, mas vocês não apareceram. Eu coloquei lá a aula sobre karma. Na aula eu falei sobre 6 fases e no vídeo eu falei sobre 5 fases, porque na aula eu inventei uma a mais, né? Até na aula mesmo eu falei, eu tô inventando uma a mais, né? Mas tradicionalmente são colocados como 5. Independente se você viu ou não, o que importa é que karma significa ação, nada mais, nada menos. Mas é uma ação completa, ou seja, uma ação que tem uma intenção, que tem objetos de ação, que tem uma ação propriamente dita, resultados correspondentes a essa ação e, por fim, memórias que vão dar origem, possivelmente, a hábitos. Então, uma ação que a gente executa, ela potencialmente pode se tornar um hábito. Depende de resultados e estímulos subsequentes. Então, assim, para a gente entender, a gente vai fazer um paralelo entre a forma de contemplar karma do yoga e entre a forma de contemplar os hábitos da neurociência. Neurocientificamente, um hábito ele é formado por conta de uma circuitaria neural que tem origem por base em um estímulo dopaminérgico. Então, o nosso sistema de recompensas, o nosso núcleo accumbente, junto com o sistema dopaminérgico, vai criar, primeiro de tudo, um estímulo para a ação que é baseado na expectativa sobre os resultados. Então, se eu tenho a expectativa que andar de bicicleta vai ser prazeroso, muito provavelmente eu vou andar de bicicleta. Se eu tenho trauma de bicicleta, eu não vou andar de bicicleta. Ou se eu ver alguém caindo na minha frente de bicicleta, pelo menos naquele momento eu não vou querer andar. Porque me parece que a recompensa ela não é boa. Mas se eu tenho a sensação de que eu vi um filme do ET lá, indo com o dedinho na cestinha lá para tocar lá, é assim, não é? No filme do ET? Aquilo pode ter me dado uma super sensação boa, então eu tenho um estímulo bom para que eu vá andar de bicicleta. A minha dopamina ela foi liberada. Plumba. Beleza. Aí eu vou ter o estímulo da ação, esse é o gatilho. Aí beleza. Vou lá e acontece uma série de processos no cérebro para tomar a decisão de fazer ação realmente, mas eu não vou abordar isso detalhadamente hoje, porque já está lá no vídeo motivação. E aí, uma vez que todo esse processo aconteceu, tu vai lá executar a ação. Executou a ação, vai ter recompensa. Se a recompensa foi boa, perfeito, maravilha, tu vai repetir essa ação muito provavelmente. Se a recompensa foi ruim, talvez você não queira repetir essa ação mais. Então, esse é o processo comum. Aí, para a gente estruturar isso de uma maneira que fique mais fácil da gente enfiar na mente, a gente pode compreender que o hábito ele tem 4 fases. Então é assim, eu falei sobre a ação, motivação, ação, recompensa. Recompensa boa, tendência ao hábito. Se a gente executar uma vez que seja, aí a chance já é grande. Quanto mais a gente repete uma ação, mais incrustada ela vai ficando na mente. Então, quanto mais memórias de recompensas positivas a gente tem na relação com uma ação, maiores as chances da gente permanecer executando a mesma ação ou o mesmo padrão de comportamento ao longo da vida. É como água que cai na terra. Choveu, caiu água na montanha. Aí faz uns veios que leva a água até lá embaixo no rio. Quanto mais chove, a tendência é que os veios se aprofundem. Então a água ela vai começando a fazer o mesmo caminho, e aquilo vai ficando cada vez mais fundo, até que eventualmente isso pode virar um rio mesmo, se chover demais. Então,
Isso é o que acontece. Aí, para a gente entender melhor, a gente pode dividir o hábito em 4 fases que estão completamente relacionadas a essas fases da dopamina, que é o primeiro, o gatilho. Então, o gatilho é tudo aquilo que engatilha meu comportamento, né? Então, por exemplo, tem uma câmera aqui. Isso é gatilho para eu olhar para lá toda hora. Aí tem uma câmera lá. É gatilho para eu olhar para lá toda hora, né? Tem, por exemplo, sei lá, tenho dor no tornozelo de estar sentado assim. Então é um gatilho para eu mudar e me sentar dessa maneira mais confortável, né? Tudo isso são gatilhos, né? São estímulos de ação. Eles me estimulam a agir de uma determinada forma. Se eu tenho um hábito que eu quero transformar, isso é post também, não sei se vocês viram. Se eu tenho um hábito que eu quero transformar, é importante que eu reduza os estímulos, que eu reduza os gatilhos que me fazem agir daquela maneira. Por exemplo, sou uma pessoa que fuma, eu quero parar de fumar. Aí eu vou identificar quais são os gatilhos que me levam a fumar. Então, por exemplo, um gatilho é ter o cigarro no bolso. Está no seu bolso ali. Qualquer coisa, sentou, sentiu, estímulo, gatilho, né? Ou, por exemplo, tomar um cafezinho às 5 horas da tarde. Para quem fuma, ou fumou na vida, né, vai tomar o cafezinho, puf, deu a vontade de fumar. Ou tá assistindo filme, aí tá assistindo a telinha lá, pumba, viu alguém fumando, já quer acender o cigarro, né? Então, isso são gatilhos, são estímulos. Se eu quero cessar o meu hábito, a primeira coisa que eu preciso fazer é reduzir os estímulos. Primeiramente, eu vou reduzir externamente, né? Então, eu vou reduzir. Não vou ficar andando com o cigarro no bolso, boto ele dentro de uma bolsa, que seja, primeiro. Para não ficar tocando nele, tendo o estímulo, o gatilho de perceber que ele está ali o tempo todo. Tá difícil. Toda vez que eu tomo café é muito difícil, melhor tentar evitar o café também. Tudo bem, eu vou ter que tirar os estímulos do café, né? Mas vou assistir um filme, pô, é melhor que eu assista filmes mais novos, que não tem tanta gente fumando como nos filmes mais antigos, né? Então, são assim formas de a gente manipular externamente os gatilhos, né, que nos conduzem aos hábitos que a gente não quer ter. Como é que a gente utiliza uma mecanisma, uma ferramenta interna para lidar com isso? Meditação. Vou meditar em silêncio. Vou lá esperar os pensamentos surgirem, os pensamentos sustentarem, os pensamentos cessarem. Vou observar propriamente. O que eu estou fazendo? Eu estou evitando reagir aos gatilhos. Porque todo pensamento ele é um gatilho por si só. O pensamento surgiu, ele engatilhou a tua mente numa direção. Se tu não seguir, tu não está seguindo o gatilho. Então tu consegue desenvolver uma espécie de resiliência diante do gatilho, né? Aquilo engatilha, mas não atira, né? Aquilo te dá a sensação, mas tu tem uma capacidade de autocontrole maior. Aí existem diversas formas de prática que servem especificamente para isso, né? Como é o caso, por exemplo, dos 8 pontos do Prajnaparamita, que só quem for muito fundo mesmo aqui no Mente Pura vai conseguir chegar lá. É uma prática já secreta. O que eu tô fazendo? Tô gerando dopamina em vocês. Lá no futuro tem um resultado que os espera. Uma prática secreta que transforma a nossa vida profundamente. Então, essas são 2 formas, internalizadora e externalizadora, de evitar os gatilhos, né? Às vezes a gente não consegue evitar um gatilho externo, mas o interno a gente sempre tem a capacidade de treinar para lidar com eles. Depois, a gente tem o impulso decorrente. Então, assim, engatilhou. Aí tem um impulso que é como se fosse o apertar o gatilho mesmo, né? Engatilhou, pluft, vai apertar o gatilho. Esse apertar o gatilho, ele é o propulsor, ele é o impulso que vai fazer a gente agir, que é basicamente o desejo, a vontade, né? Então, o gatilho está relacionado ao fator estimulante. O impulso, ele já é o resultado do estímulo na gente, né? Então, já é a dopamina agindo já é a dopamina funcionando, né? Direcionando a gente para uma ação. Então, vou dar um rolê no shoppingzinho, de boa, bati o olho na loja que eu gosto, tumba,
quero comprar aquilo. Mas você nem tinha pensado em comprar aquilo. Nem tinha passado pela tua cabeça comprar tal coisa naquele dia. Mas tu viu, gatilho, pum, gerou o quê? Impulso, vontade, desejo, e aí tu vai querer ir lá e vai fazer. Ou, por exemplo, o cheirinho do pretzel. Tá passando o cheirinho do pretzel. Ai, como eu queria comer isso. Você nem tinha pensado em comer aquilo, mas você sentiu o cheiro, agora você quer comer. Como é que eu faço para lidar com o impulso? Mais uma vez, técnica internalizadora. Eu vou praticar a minha resiliência diante do objeto, minha resistência, meu autocontrole. Como é que eu pratico isso? Meditação. Então, a meditação silenciosa, de maneira geral, ela já ajuda muito. Tem como a gente realmente aniquilar a energia do impulso, que é a prática que eu falei, dos 8 pontos do Prajna. Mas só a meditação em silêncio, ela já é de grande valia. Já ajuda demais. A gente reconhecer o impulso antes dele acontecer. A meditação, ela dá pra gente como se fosse 2 segundos a mais. Então é tipo assim, tá o tempo do relógio, a gente está com 2 segundos a mais, um espaço de tempo mental maior, para que permite que a gente consiga ver o estímulo surgindo, o impulso surgindo, e a gente tem a opção de não seguir. Essa é a grande magia da meditação. Tipo assim, alguém me faz uma coisa que me deixa com raiva. Eu vejo a raiva vindo, pum, daí eu escolho, vou reagir ou não? E aí posso escolher reagir, de boa, né? Ou não. Mas eu consigo ver antes. Né? Então esse é o meio internalizador. No meio externalizador, como é que eu vou evitar o impulso? Vou tornar o estímulo e o hábito menos atraente. Então eu falo assim, isso é ruim. Né? Eu posso, por exemplo, colocar carga negativa sobre o estímulo e sobre o resultado. Tipo assim, acho que todo mundo que fumou deve ter passado por isso. De repente o cigarro ficou algo ruim. O cigarro é feio, cigarro é fedido, cigarro faz mal, dá câncer, brocha, faz perder nenê, faz o caos. Então, isso tudo, até aquela parada que vem atrás do cigarro, é para tornar ele menos atraente. Não funciona, na maior parte dos fumantes não estão nem aí, né? Mas ajuda a querer parar, porque aquilo vai ficando cada vez menos atraente. Né? E quanto mais mentalmente você nutrir o distanciamento, né? Nutrir a aversão por aquilo, maior a tendência de você descolar desse hábito, parar de agir nessa direção. Né? Se a gente quer desenvolver o hábito, a gente pode simplesmente torná-lo mais atraente. Né? Lá no post eu dei o exemplo da corrida. Né? Eu não consigo correr, não gosto de correr. Tá, primeira coisa, começa a andar, ou se não conseguir andar, compra o tênis. Paga R$ 590 num tênis de corrida. Já tem um grande motivo para correr. A tua corrida ficou muito mais atraente. Porque se tu não correr, pô, gastou esse dinheiro à toa. Né? Então já tem um negócio ali, já tornou mais atraente. Aí compra uma roupinha de correr. Aí compra um reloginho para contar suas calorias. Isso realmente é uma grande coisa. Reloginho. Convida seus amigos para correr ou vai correr com uma galera que corre. Tenta pensar que você vai correr no parque, não na rua ou na esteira, por exemplo. Tudo isso é forma de tornar a ação mais atraente. Beleza. Fiz isso criando uma aversão ou criando um desejo para realizar a ação. Tem então um próximo passo. Esse próximo passo é a ação. A ação propriamente dita. A ação propriamente dita, então, é o momento que eu vou lá e vou correr. Ou no momento que eu vou lá e vou fumar. Ou que vou parar de fumar. Isso é a determinação da ação. A ação em si, ela é assim. Se tu não tem como evitar fazer e você já não quer mais, é melhor que você associe ela a algo ruim. Então, por exemplo, tu dorme mal. Não dorme mal, não vai dar certo. Eu vou usar o do cigarro de novo, que é mais fácil, né? Só pra gente não perder muito tempo. A pessoa fuma.
Aí, eventualmente, ela não acha o gosto do cigarro horrível. Mas daí ela pega uma semente de nim, que é amargo pra caramba, e bota na boca enquanto tá fumando. Toda vez. Toda vez. Aí o cérebro dela começa a entender que fumar tem um gosto amargo horrível. Aí ela vai querendo não fumar. É óbvio que a pessoa sabe que ela está comendo semente de nim e que ela vai evitar comer a semente de nim. Mas é um mecanismo de enganar o cérebro. Você vai sabotando o seu cérebro e ele vai criando um tipo de aversão, mesmo sem tu perceber, né, de aversão ao cigarro. Outra forma de fazer isso é fumar já com nojo. Tipo assim, meu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Por que eu tô fazendo isso? Isso tá empretecendo o meu pulmão, vai me dar problema, isso não é legal para minha saúde, eu já não respiro muito bem, isso aqui vai acabar me matando de câncer. Meu, tu fumar assim, rapidamente tu para. Se tu lê, então, o que acontece espiritualmente com a gente, quando a gente fuma, aí você para imediatamente. Então, essa é uma ferramenta durante a ação. E se eu quero fortalecer a ação, por exemplo, quando eu estou treinando, eu tento imaginar o que realmente está acontecendo. Por exemplo, eu imagino o meu cérebro liberando endorfina, serotonina, dopamina, e aí eu imagino que esses neurotransmissores estão encharcando o meu cérebro, e aí eu penso no estímulo que isso está mandando para o meu sistema, aí eu imagino meu coração bombeando mais forte, aí o sangue indo para os músculos se enchendo de oxigênio, se enchendo de nutrientes, se enchendo de água. E aí eu vou mentalizando que isso está gerando um aspecto extremamente benéfico para o meu organismo. E isso vai me vinculando ao exercício, porque tudo isso vai me dando uma sensação de que aquela ação é positiva e está me fazendo bem. Então, uma maneira de fazer a ação se tornar mais cotidiana ou evitar a ação é a gente criar essas marcas, né, sobre os benefícios e prejuízos que a ação tem diretamente para nós. Por fim, no quarto estágio do hábito, a gente tem a resposta. Né? A resposta é o resultado em si. Como é que eu me sinto depois de ter feito a ação? Se eu me sinto super bem, se aquilo me fez super bem, eu estou super contente, a tendência é eu repetir de novo. Se aquilo me fez super mal, pode ser que eu repita, porque nem sempre eu faço o que eu quero. Né? Às vezes eu faço coisas baseadas em mecanismos cerebrais malucos, mas a tendência é muito menor. Se a resposta foi negativa, né, se o resultado foi negativo, a minha tendência a reagir daquela maneira de novo é menor. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está usando um tipo de substância, uma droga, e ela não tem a sensação ruim, é quase impossível fazer ela parar. Agora, quando a pessoa já está completamente ferrada, ela não está suportando mais a vida dela porque ela está fazendo aquilo, aí a chance dela parar é muito grande. Por quê? Porque ela já entendeu que aquilo não está fazendo bem para ela. Só precisa adaptar o cérebro de algumas novas maneiras. Por exemplo, criar novos hábitos para sobrepor a esse. Então, o resultado, ele é a sensação de prazer ou não que vai ser criada. Como é que eu crio um novo hábito? Torno ele extremamente satisfatório. Quanto mais satisfatório for meu hábito, mais eu quero repetir. Quanto menos satisfatório ele for, mais eu quero me afastar. Então, por exemplo, terminou de fumar, falar que horrível, o que eu fiz? Eu fiz isso de novo. Ah, que besteira. Isso vai começar a te fazer querer parar. Isso vai te ajudar a parar. Correu. Foi horrível. Mas você fala assim, ainda bem, hoje eu consegui. Eu consegui correr, parabéns para mim, muito obrigado, damos graças, hoje eu fiz o primeiro passo. Vamos lá. Essa comemoração, você conseguir regozijar de verdade, ser grato por ter conseguido, a probabilidade de se repetir é muito grande. Né? Então, porque se tornou aquilo satisfatório, ou insatisfatório no caso de querer parar. Então, essas são as fases do hábito. Legal. O que isso tem a ver com yoga, mano? O que isso tem a ver? Tem a ver que, basicamente, a gente é um recheio de hábito. A coisa que a gente chama de eu
é uma maçaroca de hábito amontoado. Se eu perguntar quem é você antes de você pensar sobre as ações que você executa, quem é você? Você vai falar, se eu não fizer nada, se eu não for nada do que eu faço, se eu não tiver nenhuma das características que eu tenho, quem sou eu? Aí a gente entra num aspecto de liberdade. A gente vê que a gente é livre de tudo que a gente faz. Essa é a grande meta do yoga. Apontar para a nossa natural liberdade. Você pode se recriar e ser outro imediatamente. Como? Fazendo novas coisas. Então, as suas ações de corpo, de fala e de mente é o que te constroem. Então, a meta do yoga é fazer a gente ver que a gente é livre das nossas ações. Antes das ações, a gente está ali como uma consciência que não é o conjunto de ações que executa. É livre disso. Então, essa é a meta final do yoga. E como é que a gente utiliza uma prática tradicional para lidar com os hábitos, evitar hábitos prejudiciais e tal? A gente utiliza uma ferramenta chamada 4 poderes opositores ao karma. E esses 4 poderes opositores ao karma, eles são basicamente uma meditação em que a gente vai purificando as nossas ações, purificando os nossos hábitos, até que então a gente consiga agir de uma nova maneira. A partir de agora, a gente vai então fazer... E agora? Eu gravei essa aula várias vezes e eu não sei se no começo dessa eu falei que ia estar me movendo e não me movi. Vou seguir. Falei. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma breve meditação antes de seguir para a nossa etapa prática em si, onde os movimentos têm como função purificar os nossos meridianos de energia, que são basicamente os ductos, né, que são responsáveis pelos caminhos que a nossa energia interna faz. Né? Se eu quero eliminar o impulso, eu preciso purificar meus caminhos energéticos para que a energia possa passar livre e desobstruída e para que eu possa criar novos caminhos. No yoga a gente tem a ideia de que a mente não é só o cérebro, mas a mente é tudo. Então a gente utiliza integralmente o sistema para reorganizar a mente. Então a gente vai usar o corpo como meio de purificação da mente e das ações que a mente executa. Fechou? Falei pra caralho, né? Tá bem, vamos lá. Então, postura de 7 pontos, pernas cruzadas, mãos nos joelhos ou no gesto da concentração. Língua no céu da boca, olhos e boca entreabertos, pontinha do nariz, centro do peito e umbigo alinhados. Peito aberto, ombros afastados. É uma postura firme e confortável. A gente vai começar com postura de 9 respiração de 9 ciclos. Leva as mãos lá na frente, polegar na base do dedo anelar, segura o dedão, vem escorregando a mão direita por baixo do braço esquerdo, pressiona a axila, fecha o braço sobre a mão, estende dedo indicador e dedo médio. Indicador aperta a lateral do dedo médio e usa esse gesto para fechar a narina esquerda. Inspira profundamente pela direita, inspirando purificação e sabedoria. Troca o lado e expira, eliminando a ignorância, o apego e a aversão. Troca o lado e inspira a direita. Troca o lado e expira 3 vezes pela esquerda. Mais uma vez. Trocou. Expira 3 vezes, eliminando a ignorância, o apego e a aversão. Em apneia, leva os braços à frente, troca o lado, mesmo gesto, fecha a narina direita e inspira pela esquerda. Troca o lado e expira 3 vezes pela direita. Inspira esquerda.
E expira direita. Trocou o lado. Em apneia, leva os braços à frente, mantém o punho Vajra, dedo na base do dedo anelar, traz as costas das mãos sobre os ossinhos da bacia, inspira fundo, estende o cotovelo, leva os ombros. E expira, relaxa. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Até que alcance a iluminação, no estado desperto, na realidade tal como ela é, e na excelente assembleia de praticantes. Até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançarem o estado lúcido. Que todos os seres tenham a felicidade e as suas causas, que todos os seres superem o sofrimento e as suas causas, que todos os seres encontrem alegria na lucidez, que todos os seres possam viver em equanimidade, livres do apego e da aversão. Tendo feito essa abertura inicial, a gente vai por um instante fechar os olhos. Internamente nós vamos investigar as ações que nós acreditamos que são prejudiciais na nossa vida, nossos hábitos ou nossos vícios. Traz para a mente, recorda quais são. Então, uma vez que a gente trouxe essas ações para a mente, a gente vai buscar realmente assumir que isso está presente na nossa vida e que isso não está nos fazendo bem. Então, a gente assume a responsabilidade por esses atos e assume que eles não são positivos para nós. Assumir é o primeiro poder oponente. O segundo poder oponente é arrepender-se. Então a gente busca gerar o sentimento verdadeiro de se arrepender de fazer essas ações. Uma vez que a gente se arrependeu, a gente vai para o terceiro poder oponente, que é a remediação. Nós vamos fazer ações que são como remédios. Hoje o nosso remédio é a nossa prática. Nós mentalizamos uma luz branca descendo do céu em direção ao topo da nossa cabeça. Essa luz branca penetra o topo da nossa cabeça e vai iluminando todo o nosso corpo, iluminando todo o nosso crânio, toda a nossa cabeça internamente, vai iluminando nosso pescoço, nosso tórax, nossos membros, braços, pernas, mãos, pés. Todo o nosso corpo é preenchido por essa luz branca, que é uma luz de purificação e de sabedoria. Uma luz que elimina todos os obscurecimentos e negatividades. Conforme nós respiramos e nos movemos,
essa luz se intensifica, nos banhando completamente e lavando todo tipo de obstáculo kármico que nós tenhamos. Vajrasattva samaya manopalaya vajrasattva dhanapajita vidami bhava sudoyomi bhava suvoyomi bhava anuraktam bhava savajinimi praja savakam sujame jitanjira guruhum ha 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 hu bhagavan savatatagata vajramaya muncha vajrabhama samaya sattva ahum pa. Então, aos pouquinhos, a gente vai abrindo os olhos. Sempre para desmontar a postura do lótus, a gente puxa o pé na direção do tronco, faz como uma meia-lua lá na frente e solta com os dois pés. Assim a gente protege nossos joelhos, beleza? Leva as pernas lá na frente, movimenta um pouquinho se precisar, lembrando a cada respiração, a cada movimento, a luminosidade de purificação ela brilha mais intensamente dentro de nós. Toda essa prática tem a função de intensificar essa luz de purificação. Inspira fundo, leva os braços. Expira, leva as mãos nos pés. A gente vai trabalhar com expirações forçadas. Então, quando falar leva as mãos nos pés, solta de uma vez. Se não chegar no pé, pode flexionar o joelho, né, e repousar aqui um pouquinho. Na próxima inspiração, elevou os braços. E na expiração, a gente vai flexionar os cotovelos, abrir bem os dedos das mãos, abrir bem os dedos dos pés, abrir bem os olhos, abrir bem a boca e colocar a língua para fora. Inspira. E aí expira, fecha tudo. Inspirado. Expira, fecha. Inspirado. Expira, fecha. Inspirou, eleva os braços. Expirou, mãos nos pés. Solta todo o ar lá na frente. Na próxima inspiração, elevou os braços. Na expiração, eu vou fazer um gesto como se eu estivesse limpando algo à minha frente, assim, ó. Inspira, expira. E aí aqui eu vou chacoalhar as mãos, deixa a mão soltinha, torna a respiração natural, sem esforço, e chacoalha as mãos. Inspira, eleva os braços. Expira, mãos nos pés. Na próxima inspiração, elevou os braços mais uma vez. E aqui a gente vai agora fazer esse mesmo movimento. E aí eu vou segurar nos meus tornozelos e vou deixar meus pés soltinhos, ó. Vou fazer a mesma chacoalhadinha que eu fiz com as mãos com os pés. Então, inspirou, eleva os braços. Expirou, limpou e flexionou os joelhos. Traz as mãos nos tornozelos e chacoalha os pés. Respiração natural. Soltou as pernas lá na frente, inspira fundo, eleva os braços, expira, mãos nos pés. E aí, nossa, eu tô duro demais, meu Deus do céu. É a musculação, gente. E aí, aqui no próximo movimento, a gente vai inspirar fundo, elevar os braços, expirar, mesma coisa ainda. E agora a gente chacoalha pés e mãos simultaneamente, fazendo birra. Soltou as pernas lá na frente, inspira, eleva os braços, expira, mãos nos pés. Inspira, vem desenrolando a coluna, eleva os braços. Esse, sem dúvida, é o movimento mais difícil dessa prática. A gente vai levar a mão direita lá no joelho esquerdo
E a mão esquerda lá no dedão esquerdo. Vai segurar o dedão. Então aqui a tendência é a gente cruzar. Não é para cruzar. Mão esquerda, pé esquerdo. Mão direita, joelho esquerdo. Aqui cruza. Inspira, eleva a perna. Expira, flexiona. Você pode tocar o calcanhar esquerdo no seu joelho direito. Pode tocar o calcanhar esquerdo no centro da coxa. Ou, se conseguir, pode vir para a postura do meio lótus. Veja como é possível para você. Então vamos de novo, ó. Inspirou, levantou a perna. Expirou, um desses 3 pontos, onde for possível. Aí eu vou inspirar de novo. Nessa inspiração eu vou cruzar a perna esquerda acima da perna direita, estendendo dentro do limite do meu corpo. E aí expiro, flexiono o joelho, minha mão não sai, minha mão direita não sai dele. Eu vou flexionar, vou manter o olhar lá na frente, como se eu estivesse puxando a corda de um arco. Para soltar essa flecha. Pá. Puxou aqui. Inspiro, vou lá na frente de novo. E solto a perna. Inspira, eleva os braços. Expiro, mãos nos pés. Inspirei, subi. Troco o lado, expira. Mesmo processo. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Vou repetir esse processo completo. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, eleva os braços. Expira, mão esquerda, pé direito. Mão direita, pé direito. Inspirou, subiu. Expirou, postura do lótus ou algum daqueles outros pontos. Inspira, cruza uma perna acima da outra. Expira, postura do arqueiro. Inspira, vai lá na frente. Expira, solta. Inspirou, eleva os braços. Mais uma vez para cada lado. Expirou, perna esquerda. Inspira, expira. 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 Inspira, eleva os braços. Expira, mãos nos pés. Inspira, flexiona joelhos para as laterais, cola sola do pé com sola do pé. E aqui a gente vai fazer um badraça na postura do trono. A gente vai segurar com os dedos indicadores e dedos médios os dedões dos pés. E a gente vai fazer o seguinte movimento. Inspira, vai lá na frente. Expira, retorna. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, leva as pernas lá na frente, eleva os braços e expira, mãos nos pés. Na próxima inspiração, vem trazendo as mãos ao lado do quadril. Aqui, se você precisar, pode fazer da maneira como for possível para você. Veja uma maneira confortável de se sentar sobre os calcanhares. Se você quiser topar um desafio, traz as mãos ao lado do quadril e aí você vai transferir as pernas para a postura do diamante, como eu fiz, sem tirar as mãos do chão. Então você pode, por exemplo, caminhar para um lado, passar uma perna, depois vir passando a outra e encontrar a postura. Ou pode fazer esse esqueminha, né, do L-sit e transferir direto. Pum. Encontrei Vajrasana na postura do diamante. Inspira fundo, eleva os braços. Expira, entrelaça os dedos das mãos, desço as mãos mais ou menos na altura da minha cabeça, um palmo mais ou menos de distância. Inspira fundo.
Expiro, torço o tronco para o lado esquerdo. Inspiro, centralizo. Expiro, lado direito. Inspiro, centralizo. Expiro, flexiono o tronco para o lado esquerdo. Inspiro, centralizo. Expira, direito. A gente repete mais 2 vezes o ciclo completo. Inspira, expira. 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 Inspira, leva os braços e na expiração desce para a postura da criança. Na próxima inspiração, vem elevando o tronco. A gente vai voltar a transferir as pernas lá para frente, da maneira como for confortável para você, ou no desafio, sem tirar a mão do chão, passa uma perna, depois passa a outra, da maneira como for possível, ou joga de uma vez lá para frente. Esse movimento agora ele é um pouquinho mais difícil na coordenação, às vezes, mas ele é simples. A gente vai levar as mãos lá na frente, estende braços, estende pernas. A gente vai trazer a pontinha dos dedos indicadores na direção do peito. Inspira. E aí na expiração leva as mãos lá na frente, palmas das mãos para cima. Solta todo o ar. Aí inspira, volta. E expira, leva os braços lá para frente com as palmas das mãos para baixo. Então só isso, inspira, expira. Inspira, expira. E aí coloca pressão e intensidade. Inspira, expira. Inspira, expira. Certo? A gente vai fazer esse movimento de braços junto com o movimento de pé. O movimento de pé faz mais ou menos a mesma coisa. Inspiro, a pontinha dos dedos dos pés apontam para o coração. Expiro, rotaciono os pés externamente. Inspiro, retorno. E aí expiro, faço pontinha de pé lá na frente e rotaciono. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. E aí pressão e intensidade. Me saiu uma catota, será? Não sei se saiu, mas ela quer. Ela quer. Tchau. Inspira, leva os braços. Expira, mãos nos pés. E aí inspira, vem desenrolando a coluna, traz as mãos ao lado do quadril, flexiona joelho e sola dos pés no chão, transfere quadril à frente, traz as mãos ao lado dos joelhos, vai descendo devagar. Encontrou Navasana, estende as pernas lá na frente, mantém a postura do bote, chacoalha o corpo todo, máximo vigor, máxima intensidade, chacoalha tudo. Segurou, inspira fundo, contrai o corpo todo e solta. Nesse momento a gente deixa cair tudo. Deixa cair o corpo, deixa cair os pensamentos. Deixa cair todos os vínculos com qualquer tipo de energia nociva. Por agora a gente se permite a entrega total ao presente. E encontra a liberdade da própria mente aqui e agora. Se não é o conjunto de ações que você executa, se não é o conjunto de pensamentos que passam pela sua mente,
Você é essa consciência livre, lúcida e criativa, sempre presente e que dá origem a todo movimento, a toda ação, seja ela de corpo, fala ou mente. Você é sempre essencialmente livre. E é a partir dessa liberdade que você pode criar e se recriar de infinitas maneiras, de infinitas formas. É através dessa liberdade e dessa capacidade criativa que você pode se reinventar, agir de novas maneiras, ser uma nova pessoa. Ou não, se isso for mais interessante para você. Então essa luz branca de purificação e sabedoria te banha completamente. A partir dessas posturas, a gente desobstruiu completamente todos os nossos meridianos de energia, permitindo que o prana, a energia vital e criativa, possa fluir por todo o nosso sistema livremente. A partir de agora, nós não temos vínculos kármicos com nenhum tipo de ação prejudicial ou negativa. Nós estamos purificados. E então, nós executamos o quarto poder oponente, o poder do juramento. Nós juramos a nós mesmos não repetirmos as ações que são prejudiciais para nós. Ou, caso você não se sinta pronto para fazer isso, você pode jurar dar o seu melhor para conseguir subjugar essas ações prejudiciais. Jurar empenho e esforço nessa direção. Uma vez que o juramento tenha sido feito, eu vou selar com o mantra de Vajrasattva, que sela o nosso compromisso com as ações positivas e benéficas. Vajrasattva samaya manupalaya Vajrasattva tvevnopa tishtandrindo me bhava Santosho me bhava Suposho me bhava Anurakto me bhava Sarvasiddhi me prayata Sarva karma sutsame Chitam shriya kuruhum Ha 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 hu bhagavam Sarva tathagata amame muncha vajri bhava maha samaya sadva ahum. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, e que esses pensamentos nunca surjam em nossas mentes, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Tashi Lele, e até a próxima.